Oi, pessoal. A gente vai iniciar o capítulo 3 agora com o assunto termodinâmica. Para isso, virem a página aí. Aqui a gente tem a imagem de um sol bem grande. Qual é a primeira ideia que vem à mente de vocês quando vocês olham para essa imagem? Na minha, no caso, é calor, verão, quente. E a termodinâmica trata disso, o estudo do calor. Agora, olhem aqui na página 27. A gente tem um título que chama-se Calor e Temperatura. Calor e temperatura, para muitas pessoas, significa a mesma coisa. Muita gente tem ideia igual, calor e temperatura é a mesma coisa, mas não é. Calor e temperatura são duas coisas bem diferentes. Então, olha só. Aqui vocês têm uma imagem que representa o ar quente e o ar frio. Então, prestem bastante atenção. O que a gente vê de diferente nessas duas imagens? Primeiro, no ar quente, eu tenho partículas, moléculas, mais espalhadas. No ar frio, essas moléculas elas já estão mais concentradas, são mais unidas. Então, pessoal, aqui na figurinha do ar quente, a gente tem as moléculas mais espaçadas e elas estão também realizando uma maior quantidade de movimento. Elas estão se movimentando muito mais agitadas do que em relação ao ar frio. Esse movimento das moléculas é chamado de energia cinética. Então, a energia cinética é a energia dos movimentos, que está associada então à temperatura. Agora, temperatura está associada à movimentação das moléculas. No ar quente, maior movimentação, maior temperatura. No ar frio, menor movimentação, menor temperatura, certo? Qual a diferença da temperatura para o calor, então? Que a temperatura está associada ao movimento das moléculas. Já o calor é a transmissão dessa energia cinética de um corpo para o outro. Essa transmissão ela acontece sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, em busca de algo chamado equilíbrio térmico. Na página, aqui na página 28, a gente tem uma definição bem simples do que é equilíbrio térmico. Mas o equilíbrio térmico, então, nada mais é do que o equilíbrio entre dois corpos para que eles atinjam a mesma temperatura. Então, se eu coloco um corpo mais quente próximo a um corpo mais frio, o calor vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio até que ambos estejam com a mesma temperatura, ou seja, até que ambos tenham alcançado o equilíbrio térmico. Agora, como que a gente faz para medir a temperatura? Qualquer pessoa que já teve uma febre uma vez deve ter utilizado um equipamento como esse que está representado na imagem, um termômetro. Atualmente, a maioria dos termômetros eles são digitais, eles têm um mostrador que indica a temperatura. Antigamente se utilizava um termômetro que funcionava a partir da dilatação de um líquido, e esse líquido podia ser ou álcool ou mercúrio. Hoje em dia ainda se encontram termômetros à venda que utilizem o álcool como líquido dilatador, ou seja, o líquido que aumenta conforme a temperatura do corpo. Já o mercúrio não, o mercúrio é um metal tóxico, então sua venda já não é mais permitida. Virando a página, pessoal, a gente vai ver aqui as escalas de temperatura. A escala de temperatura mais comum no planeta é a chamada escala Celsius, que é a que a gente utiliza aqui no Brasil, mas ela não é a única. Existem outros locais no planeta que utilizam escalas diferentes. Por exemplo, a escala Fahrenheit, que é utilizada lá nos Estados Unidos. Mas aí fica a questão, poxa, como é que eu vou saber se a temperatura lá nos Estados Unidos está alta ou está baixa, se a escala de temperatura que eles utilizam lá é diferente da minha? Para eu conseguir saber, existem as chamadas fórmulas de conversão. Então, existe fórmula para converter temperatura de Celsius para Fahrenheit. E existe uma terceira escala que ela não é tão comum, que é a escala Kelvin, e existe uma fórmula de conversão para essa escala também. Então, aqui a gente vai ter um exemplo de como funciona a conversão de uma temperatura para outra. Vamos fazer o seguinte, eu vou converter a temperatura em graus Celsius, utilizada aqui no Brasil, para uma temperatura em grau Fahrenheit, que é utilizada lá nos Estados Unidos. Então, a fórmula para fazer isso está aqui no primeiro quadradinho. Está aqui no primeiro retângulo. A fórmula para fazer isso está aqui no primeiro retângulo. Como é que é essa fórmula? Tc, que é a temperatura em Celsius, em graus Celsius, sobre 5, igual a Tf, que é a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32, sobre 9. Tá, como que eu utilizo essa fórmula? Aí depende da temperatura que eu tenho e da temperatura que eu quero obter. Digamos que eu tenha a temperatura em Celsius, então eu vou trocar o Tc, temperatura em Celsius, pelo valor que eu já tenho. No exemplo aqui do livro, eu quero converter 20 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então o que eu faço? Eu troco o Tc por 20. Como é que fica a minha fórmula então? 20 sobre 5 igual a Tf menos 32
sobre 9. Agora vamos acompanhar o passo a passo dessa fórmula. 20 dividido por 5 fica 4. Então, 4 igual a TF menos 32 sobre 9. Agora, esse 9 que está aqui embaixo dividindo, quando ele passa pelo igual, ele vai multiplicando. Então, fica 4 vezes 9 igual a TF menos 32. Então, pessoal, hora de mudar esse 36 de lugar. 36 passa para o outro lado do igual, somando com 32. Então, como é que fica? TF igual a 36 mais 32. 36 mais 32 igual a 68 graus Fahrenheit. Ou seja, 20 graus Celsius equivalem a 68 graus Fahrenheit. É importante fazer esse tipo de conversão num exemplo de viagem, por exemplo, porque uma pessoa desavisada pode olhar a temperatura em outro país e encontrar um número muito absurdo, se comparado com a nossa escala de temperatura. Aqui, a gente não tem temperaturas de 68 graus Celsius. Então, uma pessoa que olhe isso pode ficar meio assustada. Mas é tudo uma questão de escala. A escala lá é diferente, então os números utilizados são diferentes também. Pessoal, virando a página, tanto na página 30 quanto na página 31, nós temos exercícios que podem ser resolvidos consultando o material visto anteriormente. O último detalhe para a gente encerrar a aula de hoje é a questão da sensação térmica. Sensação térmica é um termo que talvez você já tenha ouvido falar antes, e ela corresponde à sensação da temperatura que nós temos em um determinado local. E muitas vezes ela pode ser um pouquinho enganosa. Às vezes a pessoa pode olhar o termômetro, desses termômetros que tem nas grandes cidades, por exemplo, na rua, e ver lá estampado uma temperatura ou na previsão do tempo, mas se questionar, poxa, na temperatura da previsão do tempo diz que está 20 graus, mas eu estou sentindo muito mais calor do que esses 20 graus. O que será que está acontecendo? Isso acontece porque a nossa sensação de temperatura, ela não se baseia apenas na temperatura do ambiente, mas ela se baseia em outros fatores também, como por exemplo o vento. Pega um dia de inverno. Se não tem vento, a tua sensação de temperatura é uma, mas se naquele dia de inverno está ventando bastante, a tua sensação de temperatura vai ser outra. O dia vai parecer bem mais frio do que o que ele realmente está. Pessoal, encerramos agora essa aula. Nos vemos na próxima.